Olá, meu nome é Fábio dos Santos, trabalho como neurocirurgião na cidade de Porto Alegre e no vídeo de hoje nós vamos responder alguns questionamentos que eu recebo com alguma frequência relacionadas à cirurgia da coluna vertebral. Na realidade, não existe uma idade ideal para realizar um procedimento cirúrgico na coluna. Existem, obviamente, necessidades específicas de tratamento que são inerentes a cada grupo ou a cada etapa da vida de uma pessoa. O que poderíamos comentar a respeito tem a ver especificamente com cada situação. Para cada pessoa, para cada idade, para cada paciente, existem necessidades específicas de tratamento. A técnica cirúrgica da coluna, como qualquer outro método de tratamento, ele tem que alcançar objetivos que precisam ser claramente estabelecidos entre o médico e o paciente. Quando se fala a respeito de recuperação em pós-operatório de procedimentos cirúrgicos da coluna, existem obviamente uma gama muito ampla de possibilidades de tratamento e de estratégias de tratamento cirúrgicos. Mas a gente pode afirmar, por exemplo, que para bloqueios com a finalidade de analgesia ou de diagnóstico, o tempo de permanência no hospital costuma ser muito breve, desde algumas horas após realizado o procedimento até 24, 48 horas, dependendo da evolução de cada caso. E isso é uma resposta muito ampla. Em todos os casos é sempre importante conversar com o seu médico para que isso seja definido e esclarecido da maneira mais adequada. Procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos e de pequena monta são procedimentos que, obviamente, têm um tempo de permanência menor de internação hospitalar. O mesmo pode-se afirmar que em casos de grandes procedimentos ou cirurgias mais complexas da coluna, o tempo de permanência certamente ele vai aumentar. O que é mais importante definir é que em cada situação é o bem-estar do paciente que deve estar em primeiro lugar, não é o tempo. Então, se uma pessoa necessita permanecer mais algum tempo no hospital e em que pese isso possa ser, digamos, diferente para cada contexto ou cada situação, e isso atingir a necessidade de tratamento da pessoa, alívio da dor, desconforto ou qualquer outra reação que pode surgir no pós-operatório, me parece bem razoável que isso sim deva ser a prioridade, a melhor qualidade possível de bem-estar a ser ofertado no pós-operatório de cada situação. O risco relacionado aos procedimentos da coluna, hoje em dia, são estabelecidos claramente em vários trabalhos científicos e os trabalhos científicos apontam, obviamente, para cada tipo de procedimento e, em geral, para cada tipo de paciente, riscos específicos. Por exemplo, se o indivíduo tem uma doença ou que altera a sua saúde geral, como uma hipertensão arterial, como um diabetes, como uma cardiopatia, como uma arritmia cardíaca, esse indivíduo vai ter, obviamente, um preparo para o procedimento que será totalmente diferente do indivíduo que é jovem e saudável. Por que é importante definir os riscos antes do procedimento? Porque essa definição ajuda a equipe médica, a equipe anestésica a planejar mais adequadamente o tratamento a ser realizado. Isso melhora sensivelmente a qualidade de vida e a segurança do procedimento em si. Como se faz a avaliação do risco da cirurgia? Existem vários e diversos exames complementares que serão solicitados à conveniência do médico ou do cirurgião que está atendendo a pessoa, e a partir desses exames conseguem-se definir necessidades específicas para cada pessoa. Existem ainda um medo, com alguma frequência, com relação a procedimentos que exijam anestesia geral. É importante entender que hoje em dia a qualidade dos anestésicos, as técnicas de anestesia disponíveis são muito mais adequadas a uma ampla gama de necessidades para cada indivíduo e para cada tipo de cirurgia proposta. É importante numa consulta médica
você conversar detalhadamente com o seu médico ou mesmo com a equipe anestésica para que todas as dúvidas sejam esclarecidas e para que você se sinta confortável. É importante ainda comentar que muitas pessoas se preocupam muito com o risco relacionado ao procedimento em si, mas muitas vezes esquecem do risco ou dos problemas que a enfermidade ou que a doença já causou na vida da pessoa, porque existem limitações muito claras relacionadas à dor, à incapacidade de manter seu trabalho no mesmo ritmo, a necessidade de uso contínuo de medicamento, dias de trabalho perdido. E todos esses aspectos relacionados inclusive àquelas patologias que causam, por exemplo, alteração de sensibilidade em uma perna ou em um braço, alteração da força ou perda de movimentos em um braço e uma perna relacionados à doença da coluna, esses problemas que são os riscos ou as consequências da doença que não foi tratada, eles precisam ser absolutamente muito esclarecidos para o paciente, para que você possa tomar a sua melhor decisão, ou seja, continuar no tratamento conservador ou, se você opta pelo tratamento cirúrgico, você entender claramente o que a doença já lhe causou em termos de problemas e limitações e o que a cirurgia pode contribuir na melhoria da sua qualidade de vida. Eu vou citar aqui alguns exemplos para que vocês possam entender exatamente a questão do tempo. O que importa nem sempre é o tempo, mas a qualidade do serviço executado. Obviamente, procedimentos mais simples, como bloqueios anestésicos, eles têm um tempo de execução que costuma ser relativamente rápido, em torno de 30, 45 minutos, enfim, ou até mesmo 1 hora, dependendo da extensão ou da necessidade ou do objetivo específico do bloqueio, isso consegue resolver o problema. Da mesma forma, cirurgias mais simples, como descompressão, procedimentos endoscópicos ou até mesmo procedimentos cirúrgicos em que minimamente invasivos, você vai ter um tempo de execução também, que pode durar entre 1 hora, 1h15, 2 horas, e até nos casos mais complexos, como cirurgias de deformidade de grande porte ou cirurgias que necessitam abordagens específicas, como cirurgias de coluna na via anterior, como se chama, na região dorsal, na região abdominal, podem inclusive requerer tempos maiores de procedimento, inclusive várias horas. Eu acho que não é importante aqui a questão de ter um número na sua mente. O que é mais importante aqui é que o médico possa conversar com você, possa te dar uma explicação mais adequada com relação ao que ele considera adequado, e isso depende de cada profissional, e principalmente, o que importa não é o tempo, o que importa é a qualidade do serviço e a execução desse procedimento cirúrgico. A gente pode afirmar que ambas as especialidades podem realizar com segurança e eficácia os procedimentos cirúrgicos da coluna. Os tipos de procedimentos cirúrgicos na coluna, eles podem ter várias finalidades. Primeiro, você pode ter ou realizar procedimentos cirúrgicos de natureza diagnóstica. Por exemplo, eu vou fazer uma biópsia de uma lesão específica da coluna, ou vai ser realizado uma infiltração ou um bloqueio seletivo num determinado nível da coluna para verificar uma resposta do paciente ao tratamento proposto. Podemos ter ainda procedimentos de natureza terapêutica, e aí a gente pode incluir procedimentos para hérnias de disco, que podem ser por meio de endoscopia, microcirurgia ou cirurgias abertas convencionais. Podemos ter procedimentos relacionados a situações específicas, como no caso das infecções e dos tumores, que podem requerer abordagens de maior ou menor complexidade. E, por fim, temos os procedimentos relacionados às deformidades da coluna, tanto na fase adulta quanto nas crianças e nos adolescentes. E podemos ter as artrodeses, que são as fixações da coluna, dependendo da necessidade de cada paciente. Parece ser, inclusive, uma crença das pessoas de que a cirurgia é sempre o último recurso. Isso não é exatamente correto. A cirurgia, ela
pode e deve ser realizada sempre que isso for do interesse do paciente. Ou seja, se todas as medidas de tratamento anteriormente adotadas, como medicamentos para dor, terapias complementares como fisioterapia, acupuntura, pilates e outras técnicas não mencionadas aqui, não ofertarem ou não oferecerem ao paciente o alívio do seu desconforto, é bem possível ou é bem provável que esse indivíduo possa requerer procedimentos cirúrgicos que serão de natureza variável dependendo de cada contexto, de cada situação. Existem ainda situações em que o paciente pode requerer procedimentos cirúrgicos que deverão ser realizados de maneira imediata, como no caso de fraturas da coluna, como nos casos que envolvem infecções relacionadas à coluna vertebral e nos casos em que o paciente apresenta ainda alterações neurológicas como perda de movimentos ou perda de sensibilidade de instalação rapidamente progressiva. Ainda podem requerer cirurgia pacientes que apresentam deformidades da coluna vertebral de caráter progressivo e que não possam ser resolvidas ou tratadas com medidas de tratamento conservador. Ter medo de um procedimento cirúrgico, independente de ser na coluna vertebral ou qualquer outro, é absolutamente comum e eu acho que é uma resposta, uma reação natural da maioria das pessoas. O que é importante em cada situação é haver um detalhamento sobre o que é o medo ou o que representa o medo em cada situação. Para um paciente, o medo pode estar relacionado a possíveis reações ao procedimento anestésico. Outros pacientes ainda apresentam medos específicos relacionados à realização do procedimento. Em outros casos, o paciente apresenta várias doenças que são pré-existentes, como cardiopatia, pressão arterial e diabetes, e podem ter receios quanto à execução e à necessidade do tratamento cirúrgico. É muito importante um diálogo aberto e franco entre o médico e o paciente para que isso possa ser esclarecido, detalhado e para que, na medida em que o paciente apresenta informação adequada do seu estado geral de saúde e principalmente as informações relacionadas às condições ou à doença ou à enfermidade da coluna, para que o paciente possa tomar a sua melhor decisão. Em todos os casos, o papel do médico é o aconselhamento franco e o diálogo nesses casos sempre é importante para esclarecer todas as questões. Sempre que as medidas de tratamento conservador não resultem numa melhora da sua condição geral ou na melhora da sua qualidade de vida, e naqueles casos em que o paciente apresenta, por exemplo, dor intratável, que não é possível de resolver ou remediar com medidas de tratamento conservador e medicação adequada. Indivíduos que apresentam paralisia ou perda de força progressiva em braços, em pernas. Indivíduos que apresentam ainda alterações neurológicas na parte da sensibilidade relacionadas a doenças da coluna, ou nos casos ainda que envolvem a presença de infecções acometendo a coluna vertebral ou nos casos de tumores infiltrando ou invadindo a coluna vertebral, haverá certamente a necessidade de algum tipo de medida de tratamento de natureza cirúrgica. Em cada caso, é sempre importante a conversa e o diálogo aberto com o seu médico para que isso fique absolutamente claro e para que você possa tomar a sua melhor decisão. Se ficaram dúvidas com relação ao vídeo, por favor, deixe seus questionamentos aqui nos comentários deste vídeo. Deixamos ainda aqui o link do nosso site e nossos telefones para agendamento de consultas.